tarde. Permita falar daqui, porque eu tenho que ter uma visão um pouco aqui da breve... Para que eu possa visualizar aqui. Quero inicialmente saudar o presidente da comissão especial aqui da Câmara dos Deputados, também saudar os demais deputados que compõem a mesa, o presidente da frente, demais autoridades, nossa professora, enfim, deputados. Pedir para aumentar um pouquinho o volume do microfone do a imprensa, Paulo enfim, Costa, todos que estão nos acompanhando aqui. Eu vou primeiro me identificar, eu não sou tributarista, portanto, eu estou aqui representando a entidade dos municípios brasileiros, a Confederação, que inclusive na próxima semana realizará uma marcha, a 24ª marcha. Tivemos que trancar ontem as inscrições, já passou de 10 mil inscritos, que nós vamos realizar aqui em Brasília, para discutir a realidade dos municípios do Brasil. A nossa entidade prisma por alguns princípios. Jamais atuamos em defesa de um partido político, não só no discurso, mas na prática. Nós temos autonomia de governo, nós trabalhamos com concepção de Estado, como está na Constituição, temos a nossa autonomia financeira e temos a nossa estrutura de funcionamento, e hoje nós estamos com 5.100 municípios filiados conosco, várias capitais, está aqui o prefeito de Recife, outros que são filiados à nossa entidade, 21 capitais, portanto, nós pegamos municípios de 1.000 habitantes e também só não está São Paulo. Então, para identificar um pouco e já convidá-los para que na próxima semana, depois da abertura pela manhã, nós vamos ter a tarde inteira um debate sobre reforma tributária, onde nós temos um painel já firmado com a ministra Tebet, com o relator Aguinaldo, com a PI, o prefeito de Recife, a gente convidou também, se quiser fazer o contraponto lá, porque eu vejo um certo alinhamento da frente, com o respeito que eu tenho, mas convidamos também o governador de Minas, que vai estar presente nesse debate também, e, me falha a memória aqui, mas eu acho que o do IPEA também vai estar conosco. Então, vai ser um debate na frente de 8, 10 mil pessoas. E aí nós vamos colocar o quê? Já foi colocado, eu não vou repetir aqui muita coisa, porque já estamos discutindo na 110 e na 45, que está aqui na Câmara, mas principalmente também em respeito à 46, que é a PEC que defende o chamado Simplifica Já, que nós temos o maior respeito, que é uma PEC importantíssima. Uma PEC que tem o nosso respeito, reconhecimento apenas, e que vai exatamente no caminho que nós estamos, que é a mudança da origem para o destino. Só que ela, no nosso entendimento, é uma reforma do ISS. Nós poderíamos hoje aqui, no nosso ver da entidade, eu não estou me posicionando favorável à reforma. Nós estamos aqui colocando as nossas posições e vamos esperar o relatório que vai ser votado para tomar posição. A marcha do ano passado, por unanimidade, acolheu a nossa posição junto à proposta da emenda 110 do Senado, o senador Rocha é o relator, e acolheu as nossas propostas para podermos caminhar na direção do apoiamento àquele debate que se iniciou na comissão lá do Senado. Para tanto, nós, então, argumentamos alguns itens. Primeiro, nesse entendimento, vamos reformar o ISS, como está na 46? É importante, eu acho que é importante, mas não faríamos a reforma da mudança do IVA, exatamente, porque a proposta para nós tem que ser ela mais ampla, se é que nós vamos ao encontro do interesse da sociedade brasileira, não só na questão interfederativa, mas também para podermos alcançar uma efetiva reforma tributária que o país reclama há 35 anos e que ela não ocorre. Então, nós temos que ter esse desprendimento e respeito muito os nossos amigos, prefeitos ou prefeitas e até setores da economia que são com outra posição. Mas é a divergência, não podemos radicalizar mais esse país como já foi radicalizado. Nós temos que partir para uma questão de preferência de bom senso. E também não adianta um ministro vir dizer que nós temos que dialogar. A reforma ou sai ou não sai. Nós não podemos ficar novamente repetindo várias tentativas do própria iniciativa do governo, do Congresso, de mudar essa realidade. Então, nós evoluímos no sentido de que, se isto for acolhido, terá seguramente a participação do apoiamento, pelo menos daqueles que estão na Confederação, e que são esses 5.000 municípios. Respeitamos todos os demais, temos que dialogar, mas estamos evoluindo na seguinte direção. Então, eu queria aqui, porque são 10 minutos, eu não tenho muito tempo, muita coisa que o representante do IPEA já falou, mas eu queria que passasse aqui para nós, para tentar resumir algumas condições, que já foi até colocado. Isso aqui não é novidade, porque está na 110 já há mais de um ano atrás. Todo mundo conhece, nós vamos apenas aqui recolocar para ver se o relator e a comissão da Câmara possam acolher essas propostas.
que é a mudança da origem para o destino. E aqui eu quero fazer uma referência e agradecer até o Congresso Nacional, que, por iniciativa nossa, em 2012, da Confederação, nós propusemos uma lei complementar, a Lei 157, que passou a determinar que cartão de crédito, leasing, consórcios, fundos de investimento, o dinheiro fosse para não ficar no local da empresa, e sim aonde está o consumidor, da origem para o destino. Aprovamos, o ministro Moraes deu uma liminar cancelando, e agora está programado para a semana que vem o julgamento, onde nós agregamos o que ele disse na liminar, e essa situação vai ser corrigida. Nós somos os precursores da mudança da origem para o destino, porque esta é a correção que tem que haver no meu entendimento. O tributo tem que ir aonde mora o cidadão, não onde está a empresa. Com todos os desvios que há. Por exemplo, hoje eu estou em Brasília, passa um cartão de crédito aqui no hotel, esse dinheiro vai para onde? Ele vem para Brasília, vai para o município que eu moro, onde eu demando, ou ele vai para a sede onde tem um banco, que é daquela bandeira? Não é justo isso, não tem mais como isso continuar. E assim em todas as áreas, porque senão nós não vamos ter a solução. Então, mudança de origem para o destino. Nós iniciamos, lutamos muito, depois tivemos o apoio da frente, já no final, hoje está participando conosco, mas é uma iniciativa da Confederação que muda. Isso agrega para o pequeno município e médio uma arrecadação que hoje ele não tem. Por isso é que colocam na mídia, tem uma Firjan no Rio de Janeiro que diz que o município tem que fechar porque não tem arrecadação própria. Mas como é que ele vai ter arrecadação própria se tudo está concentrado? Se ele não tem base urbana para cobrar IPTU, ISS e TBI. Ele não tem, então, mas ele é produtor rural, é produtor urbano, ele produz nesse país, mais às vezes que o município que não produz nada. Então, nós temos que pensar, me desculpe a forma de colocar aqui, desta forma. Preserva a autonomia dos municípios. Eu vi prefeito de capital debatendo até comigo, dizendo que não, vai passar para a União, onde ele vai para lá, vem para cá. Não, não é verdade isso, tem que desmistificar. A questão da preservar a autonomia, o município vai ter autonomia, e hoje se fala em alíquota aí de 15 dos estados, da parte do IBS dos estados, e 2 dos municípios. Lógico que vai ter a compensação, termina essa barafunda, que é a tributária, e aí não há acumulatividade, e nós podemos melhorar o perfil arrecadatório e fiscal do nosso país. Então, vai preservar, e aí eu já vou mais adiante, os pontos que nós colocamos, que o relator Rocha aceitou lá, e que está sendo votado. Evitar perda aos municípios, está claro na simulação. Não pode ter perda. Até porque já foi dito aqui que em 20 anos ninguém vai perder nada. Vai estar, pelo menos, na proposta, se o relator daqui acolher. Não vai perder porque vai ter o seguro, garantia de que o que ele arrecada hoje, corrigido pela inflação, vai ter por 20 anos essa transição. Será que isso vai liquidar com os municípios? O que for aumentando é que vai passar a pertencer ao novo IBS que vai ser criado. Todas as receitas devem ser compartilhadas. Maior participação dos municípios no bolo tributário. Fortalecimento do imposto sobre patrimônio. Paridade de representação. Isso é importante. Hoje se discute aqui em Brasília a questão tão debatida na campanha da questão dos combustíveis, da gasolina, que esse acordo que estão fazendo, isso chegou no Supremo, nós temos com o amigo Scuri lá no Supremo, e aí se discutiu agora mais com o ministro da Fazenda e com o Concefaz, nada contra o secretário de Estado, o maior respeito que temos, mas 25% do ICMS é nosso, e nós não temos a mínima participação, nós não existimos no debate do ICMS. Isto não pode continuar. Então, no novo IBS, a nossa posição, e foi aceita à época pelo hoje governador do Piauí, que representava os secretários de Estado, mais o de Pernambuco, conosco, nós conseguimos, lá na 110, fazer uma harmonização da federação, dos 3 entes da federação, com algum vacilo do ministro, então, Paulo Guedes, que ficou um pouco vacilando ali, como sempre a União quer ficar com tudo. Então, é essa a realidade que nós estamos discutindo. Então, tem paridade na nossa proposta. Pois não, aqui, para encaminhar, mudança da origem para o destino, pelo que se desenha a norma constitucional que vier a subsidiar o valor adicionado, isto é importante. Nesse sentido, nossa proposta é que a cota-parte que os municípios continuam recebendo, que corresponderá a 25% do IBS estadual, diferentemente da atual cota do ICM, veja bem aqui, termina em tese com o valor adicionado, que hoje é 75%, o resto dos estados legislam, e cai para 60%. 60% que passa a ser por população. E os outros 5% é uma proposta que nós levamos, que eu particularmente levantei, porque isso aqui contempla em igualdade de distribuição os pequenos municípios, que não têm população, e com a concentração urbana cada vez maior, esses municípios praticamente não existiriam, porque tem que ter uma forma
de retribuir. Então, na simulação, isso tudo aqui supre essa necessidade. Garantia da forma de um seguro-receita, que eu já falei, por 20 anos. Né? Gestão paritária do IBS com os municípios em igualdade com os estados e não em subserviência aos estados, num tributo que é deles. E, com isso, eu quero encerrar, eu já passei do tempo, teria muito ainda a agregar, mas só arremataria dizendo o seguinte: nós não podemos mais, senhores deputados, com o maior respeito que temos, continuar, por exemplo, e eu falo isso porque já foi referido também, em 2003, quando o presidente Lula ganhou a primeira eleição, era ministro dele, Palocci, que foi prefeito de Ribeirão Preto e conhecia a realidade. Com ele e com o apoio que nós tínhamos junto com a frente, nós construímos a Lei 116, que foi uma revolução no ISS, que agora está ocasionando isso. E, na época, nós já pregávamos, tem que mudar da origem para o destino, porque só tinha um item de exceção, que era a Constituição Civil, no Decreto-Lei 406 de 68. Nós passamos para mais de 200 itens de base e 30 de exceção. Mas isso foi acumulando e foi se fechando em meia dúzia de municípios. Como é que eu posso, eu, cidadão, dizer que dos 101 bilhões de ISS que nós recolhemos no ano passado, todos os municípios do Brasil, que uma cidade, o maior respeito que tem 6% da população brasileira, abocanha em 26 bilhões. Será que nós vamos continuar com isso? É isso que nós queremos? Essa concentração? Ou vamos ter que mudar? Não podemos estar a reboque de um grandão, com o maior respeito que tenho. Nós temos Paulo, que mostrar com dados, com simulação, que essa é a realidade. Do ISS pegar sem o ICMS, só 3% dos municípios vão perder. Quando pega o ICMS agregado para construir o IBS, aí tem essa pequena diferença. Então, eu tenho o maior respeito, quem defende a 46, é uma proposta que para nós seria mais tranquilo defendê-la. É só reformar, os prefeitos conhecem, os fiscais conhecem. Só que eu vejo aí no meio, e não tanto no ISS, e vejo o que deu na própria cidade de São Paulo, quando hoje o ministro da Fazenda era o prefeito dos rolos, que deu com os fiscais de lá, de obras. Lembram bem desses episódios. Isso nós temos que terminar. Nós temos que moralizar a parte tributária, mas também fiscal. Não adianta só mudar o cenário tributário se a parte fiscal não mudar. Então, nós estamos trabalhando nesta linha, estamos respeitando quem defende posição contrária. Quero deixar claro aqui que não estamos apoiando a reforma, porque não sabemos o que vai vir. Primeiro, temos que saber, nós estamos aqui com cenários. Se a comissão aqui acatar esses pontos e outros que nós estamos colocando, nós vamos estudar a possibilidade, aí sim, de apoiar essa reforma que nós entendemos como fundamental. Portanto, desculpe eu ter passado do tempo, e quero dizer que não é verdade que os prefeitos são contra a reforma. Eu vejo muitas matérias. Os prefeitos, a maioria, é a favor da reforma. Eu quero contraditar aqui. Os prefeitos são por maioria. Agora, se um grandão equivale a 500 outros pequenos, eu não sei a quantidade. Eu estou falando que, no Brasil, os prefeitos que sofrem, lá na ponta, sabem bem onde é que está a concentração. Vamos tentar, agora, nessa reforma, depois de 30 anos, mudar. E faço um apelo aos companheiros. Não é briga entre prefeito. A nossa entidade, repito, é de município e não é de prefeito. Quem representa o município é o prefeito. Mas nós temos que cumprir a Constituição. No artigo 1º, o município tem que se impor como um ente autônomo da federação e não ficar na subserviência de outros entes superiores que normalmente trazem para Brasília todo o dinheiro e a passeio de volta, que nós vamos mostrar semana que vem, como estão os municípios hoje, a gravidade que nós estamos vivenciando a partir de agora. Quem quiser ouvir e nos acompanhar, estão convidados para tal. Muito obrigado, desculpe a forma de colocar. Obrigado, Paulo Ziuskowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Passo a palavra para o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeito Edivaldo Nogueira. Boa. Peço permissão.